Olá, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica a partir do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lembrando que se você conhece alguém que tem dificuldade de leitura, alguém que não dispõe de muito tempo para ler, mas consegue parar um pouquinho para ouvir, compartilhe esse vídeo, indique para que a pessoa possa ouvir diariamente um pouquinho da palavra e manter uma leitura regular, ouvir regularmente a palavra, né? Que diz aqui que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante ouvir o que está escrito na Bíblia e aquilo que é a palavra de Deus na Bíblia, tá bom? Vamos continuar aqui a partir do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Contou-lhes então uma parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros, e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém as dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa.
Convocou então os devedores do seu senhor um a um e disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: Toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse a outro: E tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: Toma tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, este vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir aos dois senhores. Com certeza, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhes disse: Vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. A lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciado a boa nova no reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele com violência. É mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério, e quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Amém? Vamos ler somente até aqui. Esse foi o capítulo 15 e 16 do Evangelho de Lucas. Eu preciso ler para vocês um comentário aqui que fala sobre essa parábola do administrador, né? Que é muito interessante, que fala ali que o Senhor louvou o administrador desonesto porque ele agiu com prudência. Olha só, segundo o costume tolerado na Palestina naquela época, o administrador tinha o direito de conceder empréstimos com os bens do seu senhor. E como não era remunerado, ele se indenizava aumentando no recibo a importância dos empréstimos. Assim, na hora do reembolso, ficava com a diferença como um acréscimo, que era o seu juro. No presente caso, não havia emprestado, na realidade, senão 50 barris de óleo e 80 medidas de trigo. Pondo no recibo a quantia real, privava-se apenas do benefício, para dizer a verdade, usurário que havia subtraído. Sua desonestidade não consiste, pois, na redução dos recibos, o que não é senão sacrifício de seus interesses imediatos, manobra hábil que o Senhor pôde louvar, mas antes nas malversações anteriores,
que motivaram a sua demissão. Percebe? Então, ele já tinha prestado com usura, na verdade, né? E, diante de uma situação de perder tudo que tinha, ele usou de prudência, abriu mão daquilo que lhe pertencia para poder agradar ao Senhor. E foi louvado por causa disso, né? Por isso que se diz que os filhos deste século, Jesus falando para as pessoas daquele século, os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Porque muitos filhos, ditos filhos da luz, não abrem mão, não querem abrir mão de seus benefícios, não querem abrir mão de seus cargos, não querem abrir mão das suas benesses, não querem abrir mão daquilo que foi lhes dado. Não querem. Diante de uma situação em que eles precisam exercitar a humildade, exercitar a empatia, eles não abrem as mãos. Assim era com os fariseus da época. Jesus estava falando para os fariseus da época. Eles não abriam mão daquilo que lhes era outorgado por causa de um título. Eles queriam manter tudo e acabavam não tendo nada, né? Nesses capítulos tem várias passagens interessantes para que você leia de novo. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, que é maravilhosa, né? Fala aqui que da alegria que o Senhor tem quando um filho que estava perdido volta para casa. E o Senhor encheu aquele de bênçãos, derramou sobre ele, colocou uma túnica, deu um anel, colocou uma sandália, matou um novilho, né? Foi uma bênção, fez uma festa. E o outro irmão ficou com inveja, porque o outro recebeu as bênçãos lá, e eu que estou aqui, o Senhor nunca matou nenhum cabrito para mim. Que o Senhor falou aqui, representando Deus, né? Meu filho, você já estava junto de mim. O que é meu é teu. Mas esse seu irmão estava perdido. Então, o que isso quer dizer? Nós temos que comemorar quando uma pessoa se converte a Deus de coração. E Deus passa a derramar bênção sobre a vida daquela pessoa. Fala, nossa, por que eu estou aqui há anos servindo a Deus, tentando praticar tudo o que a palavra diz, o amor diz, e não recebo bênçãos? Não, você que não sabe, você que não enxergou a bênção. Na verdade, tudo que é do Pai já é seu. Mas aquele irmão está perdido. Por isso é necessário que se dê uma festa. É necessário que ele receba esse amor. Para que quando o outro vier a se converter, ele também se alegre. Porque ele passou por aquilo e conhece o amor do Pai para com todos. Tá bom? Falei demais hoje. Aqui é muita coisa para ler, muita coisa para comentar. Não dá para comentar tudo. Eu acho que depois eu vou fazer até uma série, quando nós acabarmos de ler a Bíblia toda. Vou fazer uma série, talvez, versículo a versículo. Eu acho que vai ser bem legal. E eu confesso que essa leitura ela tem sido mais para mim. Porque, gente, todo mundo erra, todo mundo peca. Eu sou falho. E eu venho aqui, leio a palavra. E o Espírito Santo fala comigo. E eu sinto o perdão de Deus. Eu sinto o amor de Deus para comigo, com a minha família, com as pessoas que eu amo. E eu sou muito grato a Deus por isso. Espero que você tenha gostado. Continue essa leitura bíblica, não desista. Amanhã nós continuaremos a partir do capítulo 17 do livro de Lucas. Fiquem com Deus, forte abraço. Até amanhã.